Você sabia que temos mais do que 5 sentidos e que os estímulos sensoriais eles são fundamentais no desenvolvimento do bebê e da criança? Hoje a gente vai conhecer então um pouquinho sobre esses sentidos e sobre algumas possibilidades de estímulos. É através dos sentidos que percebemos a nós mesmos e ao mundo. Recebemos informações sensoriais a todo momento e desde que o bebê nasce, ele vai aprendendo a lidar e a interpretar todas essas informações recebidas para poder então transformar em aprendizagens. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua e uma rua bem movimentada, você já parou para pensar quantos sentidos a gente tem que usar para ficar em alerta a tudo que está acontecendo e ao que tem no ambiente também? Como carros, bicicletas, motos, as outras pessoas e a velocidade que a gente vai ter que atravessar a rua em segurança? Será que eu vou poder atravessar caminhando numa boa ou eu vou ter que correr? E qual a distância tá uma calçada da outra? Tudo isso um adulto ele já tem condições de fazer porque, dentre outras coisas, aprendeu a usar e a interpretar essas informações sensoriais de maneira adequada. E esse processo ele se iniciou desde que você nasceu. Perceberam a importância desses sistemas sensoriais? Todo mundo já deve ter escutado falar ou estudado na escola sobre os 5 sentidos. Mas existem mais 3 sistemas sensoriais pouco conhecidos pela maioria das pessoas. Mas algumas especialidades clínicas, como a neurologia, a terapia ocupacional, a fisioterapia, por exemplo, conhecem bem. Então, vamos começar com os sentidos mais conhecidos e eu tenho certeza que eu vou falar algumas coisas novas para vocês. Então, o sistema tátil é o primeiro sentido a começar a se formar durante a gestação. O bebê ele já nasce com esse sistema totalmente desenvolvido, mas vai aperfeiçoando as habilidades conforme ele vai crescendo. O sistema tátil permite que a criança perceba o toque, a pressão, dor, diferentes temperaturas. E olhem só, as pesquisas mostram que experiências táteis primárias possuem um papel muito importante no desenvolvimento do cérebro, estando ligado diretamente ao desenvolvimento cognitivo. Olhem que legal! E estudo com bebês sugerem também que receber e sentir o toque de outras pessoas, como o dos seus familiares, além de ser essencial para o desenvolvimento sensório-motor, possui uma enorme influência no crescimento físico, no bem-estar emocional, além de apresentar efeitos importantes sobre o sistema imunológico. Sistema olfativo. Ele começa a se desenvolver muito cedo também na gestação. No 3º trimestre da gestação, o bebê ele já consegue sentir cheiros do que a mãe come ou inala, por exemplo. O sistema olfativo, ele permite que a criança desenvolva a habilidade de sentir e diferenciar odores, tendo grande influência no apetite e na escolha dos alimentos. Inclusive, o olfato ele tem uma função protetora, evitando com que os seres humanos escolham alimentos estragados, por exemplo, que possam lhe fazer mal. Além disso, o olfato é um componente essencial nas interações sociais, incluindo o reconhecimento de coisas familiares ao nosso cotidiano, ao vínculo da criança pequena com seus pais e, mais tarde, a atração sexual. Já o sistema gustativo, ele é muito importante para o bebê, não somente pelo seu significado nutricional, mas também pelo fato de ser uma fonte de experiências sensoriais e influenciar o humor e o bem-estar do bebê. Esse sistema, ele começa a se tornar funcional desde a 3ª semana de gestação. Embora a percepção do paladar ele já esteja bem desenvolvido durante a infância, a compreensão do que é comestível e o que não é comestível, ela é aprendida gradualmente através do aprendizado
com os pais e da experiência pessoal. Já o sistema auditivo, quando nascem, os bebês já possuem uma experiência auditiva de aproximadamente 12 semanas e já são inclusive capazes de discriminar o que eles gostam de escutar, de ouvir. A audição, ela vai evoluindo gradualmente em paralelo ao desenvolvimento e ao domínio da linguagem pela criança. Pesquisas sugerem que as experiências da criança com a música e com a fala, por exemplo, não só influenciam o desenvolvimento do sistema auditivo, como também são muito importantes para estruturar altas funções cerebrais, como a emoção, a linguagem e outras habilidades cognitivas. O sistema visual, ele é o mais primitivo de todos, quando comparado aos outros sistemas. Isso possivelmente se dá pelo fato de que, dentre todos os sentidos, ele ser a única a não receber estimulação dentro do útero. A visão limitada do bebê, entretanto, é suficiente para que ele comece a aprender sobre algumas características fundamentais do mundo, como o rosto de familiares, o seio da mãe, por exemplo. E além disso, permite uma quantidade ideal de experiência visual, nem muito, nem pouca, para que o bebê gradualmente construa uma imagem do mundo sem que ele seja super estimulado de uma única vez por uma experiência visual riquíssima de um sistema visual que ele já é maduro de poder captar, né, e entender. Então a visão, embora surja mais tardiamente, ela seja refinada, né, com o tempo, quando a gente está comparando com outros sentidos, ela rapidamente amadurece e se desenvolve, tornando-se uma fonte principal pela qual a criança aprende sobre pessoas e as propriedades do mundo. Desse modo, os tipos de experiências visuais e visomotoras de uma criança no começo da vida são extremamente importantes para o seu desenvolvimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os 3 outros sistemas que são menos conhecidos. Então, vamos começar pelo sistema vestibular. O sistema vestibular, ele possui um papel fundamental nas habilidades de manter a postura da cabeça e do corpo, de mover as partes do corpo e o movimento dos olhos. O sistema, ele sente a direção da gravidade do movimento, o que permite com que o corpo ele se ajuste, né, em uma posição para poder manter o equilíbrio e a suavidade da ação. É um sistema que já está desenvolvido ao nascer e só vai se aperfeiçoando. Por isso que os bebês gostam e se acalmam com movimentos repetitivos, sejam eles balanços ou simplesmente caminhadas no colo. Crianças mais velhas já gostam de rodar, de serem jogadas para cima, de ficarem de cabeça para baixo. Como o sistema vestibular ele é um dos primeiros sentidos a amadurecer, ele vai possuir uma grande participação nas primeiras experiências sensoriais do bebê. Essa experiência, por sua vez, são extremamente importantes para organizar as habilidades sensoriais e motoras que, consequentemente, influenciam o desenvolvimento das habilidades emocionais e cognitivas. Lá na frente, ele vai estar estimulando ainda também o desenvolvimento da escrita. O sistema proprioceptivo, nosso segundo sistema aí que é pouco conhecido, ele está relacionado a perceber posição, localização, orientação e movimento dos músculos e das articulações do nosso corpo. Ele auxilia na noção corporal, esquema corporal, a noção espacial, coordenação motora global e fina, planejamento motor, dentre muitos outros aí. Esse sistema, ele está muito ligado ao tátil e ao vestibular, proporcionando segurança e organização emocional, bem como auxiliando então a criança aí no desempenho motor. E ainda existe mais um
sistema sensorial, o oitavo sistema sensorial, que também ele é pouco falado e conhecido por diversos profissionais, que é o sistema interoceptivo. A interocepção, ela se refere à sensação relacionada às condições fisiológicas e físicas do nosso corpo, como por exemplo, fome, sede, frequência cardíaca, respiração e eliminação. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre os sistemas sensoriais e a importância que eles têm no desenvolvimento infantil, a gente pode concluir que estímulos sensoriais, eles são fundamentais para o bebê e para a criança. Esses estímulos sensoriais, eles podem vir de brincadeiras, brinquedos e oportunidades criadas e proporcionadas no dia a dia da criança, além de fortalecer o vínculo com a pessoa que vai estar proporcionando esses estímulos. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem aqui na clínica que vocês podem estar utilizando para poder estimular então bebês e crianças de uma forma a estimular esses sistemas sensoriais. Então, por exemplo, a gente pode utilizar diversas texturas para a gente poder fazer massagens, né? Então, assim, a gente pode estar variando o tipo de toque que a gente vai estar proporcionando para essa criança no seu corpinho com diversos tipos de materiais, inclusive mais uma peninha aqui. Então, assim, a gente vai variando o nível de profundidade, inclusive, desse toque, dessa massagem. Então, a gente pode tocar o bebê, a criança, com diversos tipos de texturas e, inclusive, pressão sobre a pele. Outra sugestão é poder utilizar livrinhos sensoriais, né? Onde se tenha a possibilidade, então, de poder ter uma contação de histórias, uma interação com a criança e a possibilidade, então, de poder ter contato com outras texturas. A gente tem aqui também, para bebês, a gente pode fazer móveis ou até mesmo prender fitas, né, que sejam fluorescentes, neon, nos brinquedos, chocalhos e até mesmo nos móveis em cima da cama. Esse tipo de fita aqui, ele chama bastante atenção e ele dá um bom estímulo visual também, incluindo a questão do contraste de cores para a criança. A gente tem os chocalhos também, então a gente tem chocalhos que têm cores mais vivas e que façam um tipo de barulho e inclusive tenha um tipo de estímulo sensorial, assim como é muito simples de fazer chocalhinhos com garrafa PET e materiais diversos dentro. Então, por exemplo, bolinha de sagu com outras bolinhas de tecido dentro, arroz colorido. A gente pode usar gel de cabelo e estrelinhas, glitter, purpurina. A gente pode usar bolinha de sagu com papel crepom. Pedaços de colar de carnaval, dentre muitas outras ali, né, pessoal? A gente tem aqui também, por exemplo, brinquedos que emitam luz, que encaixe, que fale. Então, tudo isso, a criança... Isso chama a atenção da criança, né? E ela já tá aprendendo, então ela tá usando todo esse sistema sensório-motor para poder ter uma base disso, a experiência, então, depois para ela ir refinando essas aprendizagens. Outro joguinho que as crianças gostam bastante aqui da clínica é esse aqui. Então, por exemplo, além da criança ter que encaixar, o boneco, o come-come, ele faz um barulho. E aí tem a parte de musiquinha, então ele é bem legal e as crianças gostam bastante desse tipo de brinquedo aqui. E aí a gente pode também, aqui na clínica a gente tem algumas bacias, tá? Que eles têm, esse aqui no caso tem farinha. Então a gente pode colocar brinquedos dentro
dessas bacias, potes, dá para usar qualquer tipo de recipiente, tá, gente? Para que a criança possa manipular e brincar com os brinquedos, tendo contato com esse tipo de textura. Então aqui a gente tem, eu trouxe para vocês o da farinha de milho, a gente tem aqui também o com terra. Então, crianças que têm pouco acesso a pátios, pracinhas, né? Então, a terra, a grama, a areia é muito bom para a criança poder ficar descalça, brincar ou manipular brinquedos com esse tipo de textura. E a gente tem aqui também, que as crianças gostam bastante, o arroz colorido, tá? O arroz colorido tem várias receitinhas na internet explicando como que a gente pode colorir o arroz. Inclusive aqui na clínica a gente tem também as bolinhas de sagu coloridas. E aí se usa anilina para alimentos. É bem fácil de fazer e as crianças adoram brincar com eles. Outras coisas que a gente pode estar fazendo é poder então trabalhar com onomatopeias, com historinhas, com musiquinhas. Além disso, a gente pode estar trabalhando com alimentos de diversos sabores, texturas, temperaturas, potinhos com temperos e alimentos que tenham odores característicos, brincar de girar, embalar, escorregar, virar de cabeça para baixo, balanço, né? Então escorregador, pula-pula, piscina de bolinha, são muito bons também para trabalhar com as crianças, para poder dar então esse estímulo sensorial. A partir do momento que você oferece uma grande variedade de estímulos sensoriais para a criança, para o bebê, além do vínculo e do afeto que você vai estar fortalecendo e desenvolvendo com essa criança, você também vai estar proporcionando oportunidades de aprendizagens que terão um impacto muito grande, né, durante a vida dessa criança, durante a vida dela, até inclusive para chegar nessa vida adulta. E no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho então de qual é o impacto que o mau funcionamento, vamos colocar assim, um funcionamento inadequado desses sistemas sensoriais, ele ocasiona e ele impacta essas crianças e o que elas apresentam em decorrência disso. Se você gostou desse vídeo e achou que ele tem informações relevantes e importantes, curte aqui embaixo e se inscreve na nossa página. A Joy também tem perfil no Instagram, página no Facebook com muito conteúdo legal. Então, até a próxima!